Shalom, vamos fazer nossa abordagem. Hoje eu não vou falar muito sobre a paraxá da semana, porque existe assunto mais importante, que são as leis de Pesach. Também não dá para falar tudo, mas pelo menos fazer umas abordagens sobre o assunto, porque há muita coisa que as pessoas talvez não saibam. Então, como isso é mais importante, eu prefiro dar ênfase. Então, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihye bidbaro. Bem, a Parashá nos diz sobre o que se chama Nega Tzaraat. E nós temos no Tratado Negaim duas que são quatro, ou seja, são duas e duas derivadas. Duas manchas na pele e duas derivadas. É importante esclarecer que os Goim traduziram como lepra, mas isso não é lepra. São manchas na pele que não são exatamente lepra. E o importante é saber que são quatro tipos, né? Uma derivada da primeira e outra derivada da segunda, que pela Torá são duas, depois tem as duas derivadas. Agora, o importante é sabermos que os sábios abordaram esse tema e disseram que o motivo real da tzaraat, das manchas na pele, são resultado de Leshon Hara, a pessoa ficar falando mal dos outros. Aí tem pessoas que pensam que Leshon Hara é só quando você está falando algo que não é verdade. Gente, isso não é Leshon Hara. Isso é Motzi Shem Ra ou Hotzaat Diba. Leshon Hara é quando você fala algo que é verdade. E quando é que é permitido falar Leshon Hara? Só quando for para alertar alguém de algo perigoso. Por exemplo, você sabe que alguém costuma roubar, ou que alguém é uma pessoa perigosa para a sociedade. Então, nesse caso, é permitido falar sobre isso. Fora isso, não há permissividade nenhuma. Você não tem que ficar cuidando da vida de outra pessoa. Como eu já disse aqui algumas vezes, pessoas me abordaram no Facebook perguntando sobre certo rabino. Pelo menos 2 rabinos me perguntaram sobre eles. E eu falei, olha, eu não posso falar nada sobre alguém que eu não conheço pessoalmente. Mas mesmo se conhecesse, eu não tenho que cuidar da vida dos outros. Eu não tenho que cuidar dos problemas dos outros. Se eles têm defeitos, eu também tenho. Todos nós temos. E eu tenho que cuidar dos meus próprios defeitos. Não preciso falar mal de ninguém. Não preciso cuidar da vida de ninguém. E fica aí o exemplo, né? Que as pessoas hoje em dia, principalmente hoje em dia, e principalmente na cultura daqui da América do Sul, tem esse costume de ficar falando dos outros, procurando o defeito dos outros. Nós temos que lembrar de olhar para nós mesmos e evitar essa prática, porque isso só causa mal para a pessoa de quem você fala, causa mal para você mesmo, e não tem nenhum proveito, não tem nada de bom sai disso. Então é importante termos isso em consciência. E como eu disse antes, vamos falar sobre Pesach, porque está muito próximo. E primeiro eu vou só abordar aqui os mandamentos. São 8 mandamentos positivos, 8 mandamentos que mandam cumprir, mandam fazer, e
desculpem, são 3 mandamentos que mandam fazer e 5 que não fazer. Então, são 8 ao todo. Primeiro, não comer hametz, não comer nada fermentado. É importante lembrar que essa fermentação, ela vem a partir de um dos 5 cereais. Os 5 cereais são trigo, cevada, centeio, aveia, espelta. Lembrando que saiu disso não é considerado hametz. Tá certo que existem alguns costumes, os judeus hispano-portugueses do Marrocos e da Holanda, da Inglaterra, não costumam comer arroz durante o Pêssar, mas é claro, isso não existe proibição nenhuma. Aqui na nossa casa nós consumimos sim arroz em Pêssar. Não há motivo para proibir por causa de um costume generalizado. Os marroquinos também não costumam comer hummus. Quem não sabe o que é hummus, é uma massinha que a gente faz de grão de bico. Não comem só por causa que o nome hummus lembra a palavra hametz. É um costume também. E esse costume nós também aqui não temos, porque nós não damos muito valor a costumes. O único costume que nós procuramos guardar, só por uma questão de memória da origem hispano-portuguesa, é comer uma maçã frita no mel, que é um costume generalizado no norte da África e hispano-português, na Holanda, na Inglaterra e outros lugares onde há comunidades hispano-portuguesas. O costume é comer maçã frita no mel na festa do Rosh Hashanah. Nós não fazemos aquela maçã como as que elas fazem, que só cortam a maçã e mergulham no mel no próprio prato, algo assim. E também não fazemos preces, e também não comemos todas aquelas verduras, todas aquelas coisas, com cada uma com uma prece diferente, porque isso não há necessidade, não há motivo, e nós não temos esses costumes. Nós, estou falando em geral, os hispano-portugueses. Mas aqui, na nossa casa, especialmente, nós evitamos costumes, porque nós achamos que costumes desse tipo só separam os judeus uns dos outros. Um tem, o outro não tem, o outro se acha melhor, e isso não traz nenhum bem para o povo judeu em geral. Então, primeiro mandamento, não comer hametz, não comer uma fermentação de um dos 5 cereais a partir do dia 14, a partir do meio-dia em diante. E isso é um mandamento da Torá. É claro que os sábios acrescentaram mais pelo menos 1 hora antes. Colocar todo o seor, tudo que for hametz de lado no dia 14, para que seja desaparecido do mundo. Nós nos desfazemos dele. É importante lembrar que esse desaparecer o hametz, fazer desaparecer o hametz, a anulação do hametz, já é feita na noite anterior, quando nós fazemos a procura do hametz. A bênção é al bi'ur hametz. Nós dizemos Baruch atah Asher Kadeshenu Israel, isso não al bi'ur hametz. Não é sobre bedikat hametz, não é sobre procurar o hametz, é sobre fazer o hametz desaparecer. Então, nesse momento a pessoa já tem que colocar em seu coração, a partir do dia seguinte, que esse bi'ur hametz, ele já elimina do seu coração que todo hametz é impróprio para alimentação, é considerado como se fosse o pó da terra. Muito importante levar isso em conta.
Terceiro, não comer hametz durante todos os 7 dias. Aqui no Brasil são 8, né? Nós deixamos isso claro porque tem o Yom Tov Sheni, de fora da terra de Israel. Não comer mistura de hametz durante todos os 7 dias. Como a mistura? Por exemplo, cerveja. Cerveja, ela contém água, ela contém malte, ela contém o lúpus e também a cevada. Nesse caso aí, quer dizer, só tem cervejas de milho aqui no Brasil também, né? Mas a cerveja mesmo é considerada que é feita com, pelo menos uma parte, vem cevada, que é um dos cereais proibidos. Proibido se virou hametz. Não é proibido você ter farinha de trigo em casa. Aliás, se você não tem como comprar a matzá, que é importante comprar a matzá, porque os rabinos já fizeram a avaliação de que ela não foi molhada, que os grãos não foram molhados para a trituração. E desde isso, a gente já pode ter certeza que não há hametz nisto. Agora, quando a pessoa precisa fazer em casa, não tem outra saída, pode usar a farinha, pode fazer em casa a matzá, e pode ser uma frigideira, só precisa ter o cuidado de que ela não fique molhada por muito tempo antes de ser assada, porque se ficar, será hametz, é tido como hametz, não podemos comer. E não ver o hametz, que não seja visto o hametz durante os 7 dias, durante os 8 dias aqui no Brasil. E também que não se ache hametz durante os 7 dias. E comer matzá na noite de Pesach. Esse comer matzá na noite de Pesach é um mandamento positivo, um mandamento que manda fazer. De acordo com o Gaon de Vilna, o mandamento é cada dia. Tanto que ele fazia a berachá, Baruch Hashem Adonai Lechol Matzah, durante toda refeição que ele fazia. Ele comparou isso com a lei de Sukkah. Quando a pessoa entra na Sukkah, é obrigatório fazer a berachá, mas isso, lógico, é de acordo com o Talmud, e é assim que nós fazemos aqui em casa, porque nós somos muito fiéis ao trazido no Talmud. Então nós não seguimos aquele costume de alguns que só quando comem algum mesonoto ou pão, aí fazem a berachá, lechev basukah. Nós fazemos só por entrar no sukkah, nós fazemos, é o que o Talmud determinou. Falar sobre a saída do Egito nessa noite. Isso aqui trata-se da leitura da Haggadah, né? É um mandamento também da Torá. E agora ele diz, e o esclarecimento desses mandamentos vem nesses capítulos. Ele começa esses capítulos, e aí nós temos que saber uma coisa importante, que toda pessoa que comer um kezait, o que é kezait? Kezait é uma quantidade, de acordo com as fontes talmúdicas, é o tamanho de uma azeitona mediana, é um kezait. Agora, os rabinos das últimas gerações aumentaram bastante o tamanho de uma azeitona, o tamanho de um ovo, como se fosse uma metade de uma matzá, e um ovo como se fosse uma coisa impressionante, um ovo de galinha, como se fosse um ovo de avestruz, praticamente. Eu estou falando do tamanho, claro que o que vem da avestruz é proibido para nós. E se a pessoa comer durante os 7 dias, uma quantidade que chega a ser um kezait, essa pessoa chega a penalidade de karet.
careta, seria morte espiritual. Pois bem, é importante lembrar que, como eu falei antes, nós, os sefaraditas, quase em geral, comemos kitniot, né? Nós não temos esse problema de não comer amendoim, de não comer feijão, de não comer coisas que, entre as comunidades ashkenazitas, são totalmente proibidas, são restritos a esses alimentos, porque consideram grãos que são parecidos com trigo, então, com grãos de trigo. E aí costumam proibir tudo. Eu já ouvi falar de pessoas que exageram tanto que só comem batatas e ovos. E ainda tenho cuidado de que a galinha não comeu nada de hametz durante os dias precedentes à festividade de Pessah. Até as galinhas agora são obrigadas a guardar. Bem, lembrando que o Rav Ovadia Yosef, ele fez uma citação muito importante, que eu considero muito importante, que é a questão de óleo. Pessoas que usam óleo, usam azeite de oliva. O Gaon de Vilna, desculpe, o Rabino Ovadia Yosef disse no seu livro Yalkut Yosef, ou em Responsa, que óleo e azeite de oliva não precisa ter selo que é kasher para Pessah. Por quê? Porque ele sempre é kasher. Não tem problema nenhum, ninguém precisa ficar pensando que pode ser que caiu ali algum pedaço de pão. Então, existe esse cuidado de comer com selo kasher para Pessah, mas com respeito ao óleo, não é necessário. Alguns têm o cuidado até de ter sabonete, shampoo, sem nada de... com selo de kasher para Pessah. Gente, ninguém vai comer shampoo, ninguém vai beber shampoo, ninguém vai comer sabonete, não tem importância nenhuma isso estar lá. O que tivesse de hametz ali já mudou daquilo, não é mais aquilo. Então não tem que se preocupar com isso. Essas coisas são bobagens, são exageros, não é necessário. O importante é que as pessoas saibam que não se pode comer ou ter hametz em casa enquanto ele é realmente hametz. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que eu ainda possa falar sobre isso, porque são coisas que realmente as pessoas não sabem. Então, hametz she'avar alav hapesach asur behanaya le'olam. Hametz que ficou no Pesach, em casa, está proibido ter qualquer utilização desse hametz, mesmo que seja para vender depois do Pesach, porque é proibido manter em casa. Então, é um kenas, é um decreto proibitivo de Divrei Soferim, dos rabinos da época do Talmud, porque a pessoa transgrediu um mandamento da Torá. Então, eles proibiram qualquer utilização disso, não somente a alimentação com ele. Hametz, diferente de outras coisas, por exemplo, existem coisas que são proibidas uma parte de 60. Vocês têm uma parte de 60, é a medida da proibição de algumas coisas. Você tem outros casos que a proibição é um pouco mais, ou você tem ainda a vantagem mas tem até um exemplo muito importante que é trazido nas leis de Isur Veheiter, que uma pessoa que tem num prato 3
bifes, 3 bifes, um deles não é kasher. Aí, o que a pessoa faz, de acordo com o Beit Yosef, de acordo com o Shulchan Aruch, a pessoa come primeiro, um dos outros dois, com certeza que ficou, você não vai dizer que um deles é o que não é kasher, porque é possível que você já comeu o que é kasher, o que não é kasher. E aí, os outros dois, você vai comer o segundo, e o segundo pode ser o que não é kasher, e o terceiro já fica permitido. Então, é um caso especial, né, de acordo com o Shulchan Aruch. Essa lei é trazida no Shulchan Aruch. Mas no caso aqui, que nós temos o caso do Hametz, é qualquer quantidade. Eu já vi pessoas entre os Hasidim, que geralmente são muito meticulosas com essas coisas, que chegam a colocar um paninho, amarrar um pano na torneira da cozinha, para quando tirarem água, a água já vem coada, para ter certeza que ninguém deixou cair um pão, alguma coisa por lá. Eu também conheci uma pessoa em São Paulo há muitos anos, começo dos anos 80, que não fumava durante o Pessah todo, porque ele temia que na cola houvesse hametz, na cola do filtro do cigarro. E é claro que essas coisas são minha opinião pessoal, né? Eu acho que são exageros e ninguém vai comer o cigarro, né? Mas existem pessoas assim. Então é importante saber que a mistura de qualquer quantidade de hametz, o mínimo que seja, o tamanho de uma ponta de agulha, já torna tudo proibido. Muito meticuloso, isso é muito importante saber. Estou vendo aqui se tem mais alguma coisa que eu posso falar para vocês. E por enquanto, vamos falar um pouco então sobre Sefirat HaOmer, né? Voltando para memorizar. A partir do meio-dia do dia 14 de Nissan, pela Torá, é proibido comer o hametz. E todo hametz deve ser destruído. Lembrando que algumas pessoas fazem um tipo de uma venda, mas é praticamente uma venda simbólica, e essa venda não funciona. Muitos rabinos defendem essa tese. Aqui em casa, sempre que vendemos, nós só fazemos isso em casos muito especiais. Por exemplo, quando nós temos alguma coisa aqui que veio de Israel e nós não temos como conseguir no Brasil, e nós vendemos geralmente para o porteiro aqui do condomínio, mas é uma venda diretamente com ele, não é a venda simbólica que você vai passar a sua propriedade para uma pessoa que vai fazer uma aquisição simbólica daquilo, levantando um pano, e depois essa pessoa vai vender tudo que ele fez, essa aquisição simbólica, e você pode deixar isso guardado na sua casa. Isso não existe, isso aí é invenção. Então, sempre que nós vendemos aqui, nós vendemos e compramos de volta, dando lucro para o porteiro, porque realmente é algo que nós fizemos passar para a posse dele. Então, é importante lembrar que é uma coisa muito séria isso que as pessoas fazem, essa venda simbólica. Pois bem, vamos falar um pouco sobre Sefirat HaOmer. Sefirat HaOmer, nós começamos a partir da noite seguinte ao dia 15 de Nissan. Na noite seguinte, nós começamos Sefirat HaOmer, a contagem do Omer,
E essa contagem do Homer, muitas pessoas quer dizer, muitas pessoas não, a maioria das comunidades judaicas do mundo hoje em dia mantém um luto desde o final de Pesach até o dia 33 do Homer. Nós, os seguidores do Rambam, não mantemos esse costume. Nós não achamos que há motivo para fazer todo esse luto, que, segundo a tradição, foi um período em que morreram os alunos de Rabi Akiva, né? Foi a época de Bar Kokhba, e aí falam sobre uma pestilência, mas na verdade foi, historicamente falando, nós sabemos que foi por ataque dos romanos. Só que nós não fazemos esse luto, especialmente pelo seguinte, vejam o motivo, que é muito claro. Primeiro, não é trazido no Mishneh Torah. Segundo, não é Dina de Gemara, não é uma lei talmúdica. Terceiro, o período entre Pesach e Shavuot é chamado de Atzeret também, não somente Shavuot. É parecido com Atzeret de Sukkot. Você tem Sukkot e depois tem o dia 8º, que é o Shemini Atzeret, que aqui no Brasil tem 2 dias, que o segundo é chamado Simchat Torah. Então, esse Atzeret é como se ele estivesse interrompendo. Atzeret vem da palavra interromper, la'atzor, parar. Então, o que ele interrompe? Ele interrompe aquilo que foi começado em Pesach. Então, não tem um motivo para você fazer um luto entre Pesach e Atzeret. E é isso que nós, os seguidores do Rambam, achamos. Não temos motivo para não deixar de cortar o cabelo, não temos motivo para não ouvir música durante esses dias. E só lembrando agora para vocês que é muito importante saber sobre a verificação do Hametz. Todo lugar onde você não coloca Hametz não precisa abdicar. Aqui em casa nós não entramos com Hametz nos quartos, já para evitar esse problema, essa dificuldade de procurar Hametz. Então, Hametz aqui vem só para a sala ou para a cozinha, nem lugar a mais. E no carro também não. Mas as pessoas que sabem que colocam nos bolsos, né? Eu já vi gente que coloca, faz o kiddush da sinagoga, coloca um pedaço de bolo no bolso. Então essas pessoas, lógico, têm que verificar cada roupa. Nós temos muito cuidado com isso durante o ano todo, para evitar problemas antes do Pesach. É importante saber, né, lembrando novamente, que a Berachá não é al-Bedikat Hametz, é al-Biur Hametz, sobre o se desfazer do Hametz. Não se pode procurar Hametz com a luz da lua, e nem com a luz do sol, e nem com luz de tocha, somente com luz de uma vela. E por que vela? Porque a pessoa que está tendo uma luz que faz muita claridade, ele deixa de ser atencioso, né? Tanto que dizem que as pessoas que estudavam antigamente com uma lamparina ou algo assim, lembram até hoje tudo que aprenderam, tudo que estudaram, porque a atenção é maior, a meticulosidade. E a mesma coisa com Hametz, a busca do Hametz precisa ser feita com uma vela, a pessoa acende uma vela e sai procurando por cada lugar. Algumas pessoas têm o costume de espalhar 10 pedaços de pão dentro de alguma coisinha de papel. Esse é um costume místico, engraçado, na minha opinião é engraçado, desculpem se eu não quero ofender ninguém. Nós não temos esse costume e é um costume desnecessário, totalmente desnecessário, não precisa.
tá bom? Acho que eu falei tudo que precisava ser falado. Eu sei que eu não pude me aprofundar muito, porque é muita coisa, tem muito assunto para ser estudado, são vários capítulos. E bom, eu desejo para vocês um Shabbat Shalom, lembrando outra vez sobre o Parashat da semana, o cuidado especial que nós temos que ter com nossa própria língua, que é o que causa morte de pessoas, inclusive, e que a pessoa que fala mal dos outros é como se ele tivesse comido algo proibido no próprio Yom Kippur e tido relação proibida na frente do Aron HaKodesh, na frente da Arca Sagrada. Ou seja, e assassinado uma pessoa. Então, é comparado com 3 transgressões graves de uma vez só. Lembremos da importância de estarmos sempre verificando a nós mesmos. Eu novamente aconselho a quem ainda não comprou o livro O Sendeiro dos Justos, que o adquira, porque ele é o que mais ajuda a pessoa a se manter na linha com todos os mandamentos. E se alguém achar por bem comprar o livro do Hafetz Haim, Rabbi Israel Meir HaKohen, sobre Lashon Hara, também ajuda muito, é muito importante. Tenhamos esse cuidado, né, e lembremos que as leis de Pesach e as leis de Lashon Hara estão intercaladas nessa semana, nessa parashá. Shabbat Shalom Umevorach, Pesach Sameach para todos e felicidades, paz, alegria para todos. Shabbat Shalom.